Eu te amo, Jesus. Amém? Glória a Deus. Agradecer o convite que nos foi feito, agradecer a confiança do pastor Ailton, da pastora Rosângela. Muito obrigado. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Amém? Toda honra e toda glória seja dado a Jesus de Nazaré. Amém? Levante a sua mão direita comigo, diga comigo, seja bem-vindo, querido Espírito Santo. Novamente, seja bem-vindo, querido Espírito Santo. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Grande é o poder de Deus. Grande é o poder de Deus. Vamos aplaudir Jesus nesta noite. Ele está aqui, aleluia. Grande é o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Marcos, eu perguntei para Jesus o que nós deveríamos falar nesta noite. E ele me deu essa palavra no livro de Marcos, capítulo 10. Aleluia! Grande é o poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus seja louvado! Deus seja exaltado! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu quero vos saudar vocês com a paz do Senhor, baseado em João capítulo 14, versículo 27. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz que o mundo não tem, mas a igreja de Jesus tem. Porque a Bíblia diz, em Isaías capítulo 6, versículo 9, porque o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O mundo está em guerra, mas a igreja está em paz. Que paz gloriosa, que paz maravilhosa, a paz que Jesus nos dá. Amém? Podemos estar passando por algumas situações difíceis, pastor. A nação passando por problema, mas nós temos paz. E isso afronta o inimigo, porque o crente pode estar acontecendo o que acontecer. Ele tem Jesus, e Jesus é o príncipe da nossa paz. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos. No capítulo 10, versículo 46, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Podemos assentar, muito obrigado. Meus queridos, essa passagem é muito conhecida de todos nós. Mas o que Deus colocou no meu coração
é para perguntar para vocês o que o Senhor, o que você quer que o Senhor Deus faça. Que queres que eu te faça? Mas a Bíblia diz que Jesus, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, a Bíblia, ela só fala de Jericó no Novo Testamento, no livro de Marcos, no livro de Lucas capítulo 19 e no livro de Lucas capítulo 10. Porque Jericó simboliza o mundo, Jericó simboliza as coisas deste mundo, mas o nosso Deus, ele opera de maneira grande, ele opera de maneira poderosa, ele opera de maneira gloriosa, e a Bíblia diz que alguém começou a clamar, alguém começou a pedir, alguém começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus amados, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 6, no capítulo 11, no versículo 6, diz: é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diz a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, pedi, dai-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque todo aquele que pede recebe, e a qualquer que busca encontrará. Então nós, como crente, o nosso dever é orar, pois a Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 a 13, eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, para dar o fim que vós desejais. Quando nós clamamos, o céu se abre. Quando nós clamamos, a resposta chega. Quando nós clamamos, Jesus envia a cura. Charamanto de Covanévia. A Bíblia diz, no livro de Isaías, no capítulo 58, no versículo 1, clama em alta voz, perturbe todos os moradores da terra. Quando a Bíblia diz clama, é para nós clamarmos, é para nós intensificar o nosso clamor na oração, no jejum, no temor a Cristo, na leitura da palavra. Hoje, o povo não quer orar mais, não quer buscar mais, não quer clamar mais. Por quê? Olha, meus irmãos, o problema é porque a igreja hoje, ela está vivendo de uma forma raquítica. Acha que sabe tudo e não sabe nada. Acha que tem tudo e não tem nada. Porque deixou de clamar. E quando esse homem, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém dizia: cala, você está perturbando o mestre. Cala, você está perturbando o mestre. Mas aquele homem continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 12: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 14: olha o que tu vês, Jeremias, eu vejo uma panela a ferver. Viste bem, porque o mal sobre a terra virá do norte. Diz a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão de passar. Nosso dever
é buscar o Senhor, é buscar a sua presença, é buscar o seu poder, é buscar a sua unção, pois a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, na Judeia, e até os confins da terra. Mas por que nós devemos clamar? Sendo que Ele sabe de tudo. É porque a Bíblia diz que quando nós clamamos, o nosso clamor chega no céu. E quando o nosso clamor chega no céu, Deus envia a resposta. Deus envia livramento. Deus envia cura. Deus envia a resposta. Xaramachoricandaramai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Muitos o repreendiam. Cala a boca. Olha, você está perturbando. Meus irmãos, não importa o que os outros pensam de nós. O importante é que nós conhecemos Ele. O importante é que sabemos quem Ele é. O importante é que sabemos que Ele é o Deus vivo. Alamanto de Covanélia. Aleluia. Mas a Bíblia diz, ele cada vez gritava mais. Ele cada vez gritava mais. Ele continuava crendo. Olha, Jesus nunca passou em Jericó. Então agora é a minha vez. Agora é a minha hora. Agora é o meu momento. Eu vou receber o milagre. Charananto de Clovamétrias. E Jesus, ele ouviu. Jesus, ele ouviu aquele clamor. Pois a Bíblia diz no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós lemos a palavra de Deus e vimos que essas pessoas estavam clamando, mas Jesus, diz a Bíblia aqui no versículo 49, Jesus parou. Alamanto de Covanélia. Ele para quando nós clamamos. A Bíblia diz que quando Daniel orou, o céu parou. E Deus disse, vem cá, anjo, vai lá onde está Daniel e diga para ele, Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia em que tu aplicou o teu coração para orar, saiu a ordem, porém o príncipe da Pérsia me impediu de te entregar aquilo que você está clamando. Aleluia. O céu para quando alguém ora. Porque lá no céu, ele responde a nossa oração. E nós estamos no culto da vitória. Não há vitória sem oração. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz, em João capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 37, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, até que salte para a vida eterna. O nosso Deus, ele é o mesmo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 8, lá está escrito, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje
Nós que deixamos de orar, nós que deixamos de jejuar. Tem crente hoje que não sabe nem o que é mais jejum. Nós deixamos, mas o céu está à nossa espera. O céu está à nossa espera. E a Bíblia diz, em Amós capítulo 4, versículo 12, prepara-te, ó Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. A Bíblia diz, em Miqueias capítulo 2, versículo 10, levantai-vos e andai, porque aqui não será o vosso descanso. Nós temos que nos levantar para receber a vitória, orar mais, ter mais desejo de congregar, ter mais desejo de contribuir, ter mais desejo de obedecer, ter mais desejo de ser cheio do poder e da graça e da revelação de Jesus Cristo. Lamai Tchuri Achandai. Aleluia. Quando aquele homem clamou, Jesus parou e disse, chamai. Amém. Chamaram sempre dizendo-lhe, tem ânimo, levanta, que ele te chama. Meus queridos, quando Jesus nos chama, ele nos chama para uma vida de vitória. Ele nos chama para uma vida abundante. Ele nos chama para sair do raso e ir para o fundo. Ele nos chama para sair de uma vida de afronta para uma vida de vitória. Ele nos chama para sair de uma vida de mesmice para ter uma vida com experiência com Deus. Quem vive de passado é museu. O crente, ele tem que viver o novo. Xarabateu de culpa, minha. Ô pastor, eu tenho tantos anos de crente, eu pregava, não prego mais, eu falava a língua, não falo mais, eu profetizava, não profetizo mais. Então, irmão, agora é a hora. Levante-se, olha o que a Bíblia diz, levantai-vos. Vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei o vosso riso em pranto. E esse homem que Jesus disse, vai lá. E ele, Jesus chamou aquele cego, e a Bíblia diz que lançando de si a cama, ele levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Aqui nos fala de determinação. Você só sai do lugar quando você determina. A Bíblia diz em Jó capítulo 22, versículo 28, projetando tu algum negócio, sente-a firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Nós temos que ser determinados. Sair da mesmice, entrar para uma nova dimensão espiritual, é o que Deus quer da nossa vida hoje, é o que Deus quer da nossa vida. Nós, irmãos, temos que ter uma vida no altar, temos que ter o desejo de Deus. Cada dia a nossa alma tem que desejar Deus. Não, nós não podemos viver do passado, não. Deus tem pão novo, Deus tem vinho novo, Deus tem avivamento novo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria e Judéia, até os confins da terra. Diz a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Diz a Bíblia no livro de João, no capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica a carne para nada presta. A palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Diz a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Meus amados, é tempo de nós buscar a vitória, é tempo de nós gastarmos na oração, é tempo de renovarmos as nossas forças, porque a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, certa serva o cara for, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Alabai suíde como médias. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Que pergunta, hein, pastor Ed? Que pergunta? Passa tanta coisa na nossa mente. Se eu estivesse diante de Jesus e ele me perguntasse, que queres que eu te faça? Olha, há muitas respostas. Há muitas respostas. Mas quando ele diz, que queres que eu te faça? Aquele homem poderia ter várias necessidades. Ele era cego, vivia pedindo esmola lá em Jericó. Ele poderia dizer assim, Jesus, me dá a bênção da prosperidade. Pastor? Me dá a bênção da prosperidade, para não ficar pedindo esmola. Mas não. Ele poderia ter pedido uma casa. Mas não, ele poderia ter pedido um meio de transporte. Mas não, ele pede, eu quero ver. Eu quero ver, Jesus. Eu quero sentir a sensação de ver. Deus convida você nesta noite para ver, não esse mundo físico, mas o mundo espiritual, o mundo de Deus, o mundo que Ele habita, o mundo que Ele quer revelar para nós, o mundo que Ele quer revelar para nós, porque a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse foi o desejo daquele cego. Ele disse, eu quero ver. É claro que ele não tinha uma visão espiritual, mas ele queria ver porque era cego. Meus irmãos, vamos pedir a Deus para abrir nossos olhos espirituais. Sabe por quê? É a última hora da igreja na terra. É a última hora da igreja na terra. Nós não podemos ficar pensando em carro, em mansão. É muito bom viver aqui confortável? É. Mas e aí? Cadê a nossa visão de Deus? Cadê o nosso desejo por Deus? A Bíblia diz, se nós esperarmos em Cristo, somente no negócio desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Agora Deus nos chama. Se prepara agora. Deus nos chama para uma nova dimensão espiritual. Deus nos quer tirar do lugar raso e levar-nos para um lugar fundo. Deus quer nos tirar do lugar de afronta e nos levar para um lugar de vitória. Deus quer nos tirar do mundo de tanta podridão e levar nós a vermos a glória de Deus. Quando a Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 11, no versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. O desejo daquele cego era ver. Ele tinha outras necessidades? Certamente que sim.
Mas o maior desejo dele, ele colocou prioridade, pastor. A prioridade dele foi: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Deus quer abrir olhos nessa noite para você ver o mundo de Deus, o mundo espiritual. E você vai sair dessa vida medíocre para uma vida dinâmica. Você vai sair de uma vida de fracasso para uma vida de vitória, porque Deus vai operar na sua vida como nunca operou, quando você desejar o Senhor Deus. A Bíblia diz: chegai-vos para mim, vós para mim, e eu chegarei para vós outros. E eu chegarei para vós outros. É tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar para Deus. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, restaura minha vida espiritual. Senhor, restaura meu primeiro amor. Tem muito crente que está vivendo em um amor passado. E muitas vezes até perdeu no meio do caminho. O que a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 10. Na tua cumprida viagem de cansaste, mas não digas não há esperança. O que buscavas achaste, por isso não aparece. Dizer que eu nesta noite, talvez você falou: olha, eu vou lá para ouvir uma palavra de prosperidade. Mas não tem uma prosperidade maior do que a prosperidade da alma. Não existe uma prosperidade maior do que a prosperidade da alma. A alma é a sede das nossas emoções. É por ela que nós vivemos. É por ela que nos movemos. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. E aquele homem disse: Senhor, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Deus queria, quando nós aproximarmos de Deus, com certeza a resposta chegará. Com certeza a resposta vai vir. A cura vai vir. Um milagre vai vir. Tudo porque a Bíblia diz que o nosso Deus, em Isaías 64, versículo 4, porque desde a eternidade nunca se viu e ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Isaías 64, desde a eternidade. Olha, ninguém sabe qual é a época da eternidade, mas a Bíblia está dizendo: desde a eternidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E quando a gente vê isso, a gente pode acreditar que nós não estamos sozinhos, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E ele diz: vai, a tua fé te salvou. Isso significa que ele acreditou. Isso significa que ele creu. E a Bíblia diz, em João capítulo 5, versículo 39, examinai a Escritura, porque vós que deste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia diz, em João capítulo 14, versículo 24, na verdade me digo, quem crê em mim, também fará outras obras, ou maiores do que as minhas, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia. Aleluia.
Deus quer trazer uma nova visão para você nessa noite. Deus quer trazer uma nova visão. Talvez você perdeu a visão no meio do caminho, ou ela está um pouco escurecida. Hoje Deus quer restaurar. Hoje Deus quer restaurar. Amém? Quem crê nessa palavra, levante do seu banco e vem aqui à frente com a permissão do pastor. Nós vamos estar orando por você agora. Alamato de Covanévia. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de restauração. Ele quer restaurar a sua visão espiritual. Ele quer que você volte a ter desejo de organizar aquele culto doméstico, aquela célula que você abandonou. Ele quer restaurar. Xandalô e manto de la mai, de confa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está me dizendo que vai entregar talentos aqui agora. Deus manto de copa nuvia. Ramaicho de noemaicho de copa nuvia. Em nome de Jesus, meu Pai. Olha aí o teu povo diante do teu altar. Senhor da glória. É o Senhor que capacita. É o Senhor que renova. É o Senhor que reabilita. É o Senhor que dá dor, é o Senhor que traz cura, é o Senhor que traz milagre. Agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, esse povo seja renovado, seja reabilitado, seja cheio do teu Espírito Santo, de um novo ânimo, de uma nova visão, para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Coloca a palavra para o pastor.